Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Você trouxe Bíblia, queridos? Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 4, no verso 18. Abre lá comigo, Provérbios, capítulo 4, no verso 18. A palavra de Deus, ela fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, eu e você, caminhando com Jesus, nós estamos a caminho do dia perfeito. Posso ouvir um amém? Nós estamos caminhando, queridos, e a nossa caminhada com Deus, ela não é um loop. Não sei se você já passou por estações na sua vida que parece que você está em um loop. Você acha que vai romper, de repente você volta e você olha, você está no mesmo lugar. Vai, agora vai. De repente você para e está no mesmo lugar. Só que a caminhada com Deus, queridos, ela não é um loop. Ela é uma caminhada, queridos, onde a luz de Cristo, ela vai iluminando as nossas vidas. O sol da justiça, ele vai raiando sobre as nossas vidas até se tornar o dia perfeito. Eu e você, queridos, estamos a caminho do dia perfeito. Vamos vivendo o novo de Deus a cada dia, aonde eu e você vamos crescendo e desenvolvendo. É uma caminhada, queridos, de crescimento. Foi assim com Jesus. Olha o que Lucas, capítulo 2, versículo 52 nos fala. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, no verso 52. Olha que interessante, queridos, um dos únicos relatos a respeito de Jesus antes do seu ministério. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele crescia, queridos, e esse é o projeto de Deus para minha e para a sua vida, um crescente crescimento, um crescimento constante, de crescimento e desenvolvimento. Quando nós olhamos para a natureza, queridos, ela aponta para isso, sim ou não? Tudo que é saudável, cresce, sim ou não? Tudo que é saudável, cuidado, que está saudável, que está sendo cuidado, ele cresce. Sim ou não? Você olha para as crianças, queridos. Às vezes estão pequenininhas aqui correndo. Esses dias eu estava olhando para os adolescentes da igreja, queridos, eram tudo criança. Hoje estão tudo grande, estão tudo maior do que a gente já. Você vai olhando, eles vão crescendo, vão desenvolvendo. Essa é a caminhada. Quando nós olhamos para o plano original, queridos, que a gente tem conversado muito, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha o que a palavra de Deus nos fala. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse aqui é um mandato cultural, queridos. É um mandamento, é um desenvolvimento de cultura, é um mandato, queridos. A palavra de Deus fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Esse era o plano original, queridos. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, queridos, a partir de um casal, de um relacionamento, de um casal, queridos, o que aconteceria com a terra? Eles iam frutificar, multiplicar e eles iam encher a terra, colonizar a terra com a vontade de Deus. Eles colonizariam a terra com a vontade de Deus. Desse plano perfeito, queridos, por exemplo, o Campo Largo existiria, sim ou não? Queridos, agora vamos entrar na Fantástico Mundo de Bob, queridos. Às vezes minha cabeça é o Fantástico Mundo de Bob. Entra comigo. Imagine se o pecado não tivesse entrado na terra. Queridos, olha a tecnologia que nós criamos, contaminados com o pecado. Queridos, olha o mundo que nós desenvolvemos, contaminados com o pecado.
Imagine o que seria hoje a nossa civilização se o pecado não tivesse entrado. A criatividade de Deus agindo no ser humano, queridos. Mesmo, queridos, com o relacionamento rompido, nós desenvolvemos o que desenvolvemos, queridos. Imagine sem pecado. Sim ou não? Queridos, mas Jesus nos leva novamente ao plano original, sim ou não? Jesus restaura isso, queridos. Quando nascemos de novo, temos a possibilidade de viver o quê? O frutificar, o multiplicar, o encher a terra e o governar. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado, sim ou não? Escravos. Escravo não tem autonomia. Não tem autonomia, ele é escravo, sim ou não? A Bíblia fala que Cristo nos libertou, sim ou não? Ele nos libertou. Libertou ou não libertou? Hoje somos libertos. Não somos mais escravos do... Hoje temos autonomia. Pastor, então por que ainda pecamos? Porque queremos. Não mais porque somos escravos. Por isso que não há mais, por isso que não tem como, queridos, um crente falar assim, foi sem querer. Sim ou não? Senão a obra da cruz não teria validade sobre as nossas vidas. Nem que seja numa decisão de 1 milésimo de segundo, você decide. Porque se você falar assim, pastor, eu não tive escolha, então você não teve escolha, você continua escravo. E sempre nós temos escolha em Cristo Jesus. Sim ou não? Então hoje nós temos a capacidade de governo. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Escravo. Através da obra da cruz, a capacidade de governo veio sobre mim. E hoje eu consigo. Hoje eu não sou governado pelas ofensas, mas eu governo sobre as ofensas. Sim ou não? Essa capacidade veio sobre nós. Por quê, queridos? Lembra lá que em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia fala assim, e Deus os abençoou. Em Cristo Jesus, olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala. Olha que interessante. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. A mesma bênção que Adão teve, o primeiro Adão teve, o último Adão toma autoridade e através dele eu e você somos abençoados. E ele nos abençoou, ele não vai nos abençoar, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Através da obra do último Adão, eu e você já somos abençoados. Por isso que você não vem no culto em busca da sua bênção, queridos. Por isso que a gente não faz a tarde da bênção, porque em Cristo Jesus nós fomos abençoados. Nós fomos, queridos, a bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Você foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Através da fé nós manifestamos isso. Assim como Adão e Eva foram abençoados, eu e você já somos abençoados em Cristo Jesus. Fomos abençoados pelo mesmo Deus. Além de abençoados, queridos, eu e você fomos justificados. Olha o que Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 24 nos fala. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creram. Você crê?
Então está sobre você, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você fomos justificados por quê? Porque cremos. Você crê em Jesus, sim ou não? Sim. Você crê em Jesus? Sim. Se você crê, queridos, você é justificado, você é considerado justo diante de Deus. Mas pastor, eu preciso corrigir tantas coisas. Creia que em Cristo Jesus você foi justificado, considerado justo diante de Deus. Você é justo. Fala amém para mim achar que você está acreditando. Você crê em Jesus? Vamos lá, você crê? E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem. Não é sobre todos os bonzinhos, não é sobre todos aqueles que fazem a sua justiça própria, é sobre todos aqueles que creem. Você é justo. Diante de Deus, nós somos justificados mediante a fé. Justificados, queridos, é ser colocado em uma posição, retornar à sua posição. Isso é justiça. Nós estávamos em uma posição e nós fomos colocados em outra posição, através da obra redentora de Cristo Jesus. Por isso você é justo. E olha o que Provérbios capítulo 4, verso 18 nos fala. Mas a vereda dos justos, a vereda daqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê em Jesus? De todo o seu coração? Você crê que Ele morreu, ressuscitou, e através da ressurreição dele, Ele vai te trazer vida, a vida eterna está sobre você. Você crê que se você morrer hoje, você vai se encontrar com Cristo Jesus nas bodas do Cordeiro, sim ou não? Você crê nisso? Você crê? Você crê que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, sim ou não? Sim. Você crê mesmo? Sim. Então você é justo. E a vereda do justo, a sua vereda, é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Amém? Então esse texto é para você, o que crê, o que creu na loucura da pregação do Evangelho. Para você que não se apoia mais nas suas obras, mas se apoia na obra de Cristo Jesus. Que não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez. É mediante a fé. Sim ou não? Sim. Como que isso acontece, pastor? Como que vai raiando esse dia? Nós vamos conhecendo a verdade. Olha o que João capítulo 8, versículo 31 e 32 nos fala. Versículo muito conhecido. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas pastor, eu percebo que na minha vida existem áreas estagnadas, que não avançam. Nos nossos clichês evangélicos nós íamos falar, tem áreas da minha vida que está amarrada, pastor, está presa, está amarrada. Por isso que precisamos parar hoje e analisar as nossas vidas. Qual área da sua vida está presa, amarrada, que não avança? Por quê? Porque quando nós identificamos, nós conseguimos colocar em oração: Deus, a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Então essa área da minha vida, ela precisa desenvolver, precisa crescer. Sim ou não? Olha o exemplo de Lázaro, queridos. João capítulo 11, versículo 43 e 44.
E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto em um lençol. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-o e deixem que ele vá. Queridos, olha que interessante. Jesus olha, Lázaro estava morto há 4 dias, ele manda remover a pedra, você sabe a história, eu não vou cantar novamente. E ele fala o que? Lázaro veio para... Como que esse homem veio, queridos? Alguns falam, ele veio voando. Sei lá, queridos, veio quicando, ele estava amarrado. Não sei como que ele veio para fora, mas ele veio. Talvez ficou em pé, saiu quicando, assim. De algum jeito ele veio, mas ele veio todo amarrado. Você já viu o processo que é feito? Quase um processo de mumificação, queridos. Eles enrolavam e ele veio, tudo assim, duro. Jesus poderia, queridos, ter tirado sobrenaturalmente aquilo que prendia Lázaro, sim ou não? Poderia, mas Jesus olha para as pessoas que estavam ao redor e fala o quê? Vão lá e desata ele lá, tira as coisas deles, desenrola esse homem, para que ele possa ir. Sabe o que isso aponta, queridos? Jesus faz milagres nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Só que nós somos codependentes, queridos, para nós desenvolvermos, desamarrarmos. Nós precisamos ainda da igreja. Essa ideia de ficar desigrejado não existe, queridos. Nós precisamos. É a igreja que vem e desata as coisas em nós, queridos. Tem pontos cegos na nossa vida, queridos, que o teu irmão vai ver. Tem coisa que está te prendendo, queridos, que é o teu irmão que vai te ajudar a desamarrar. Sim ou não? Sabe onde que a gente aprende a amar? Dentro de casa e na igreja. Como assim, pastor? O amor de Deus que Ele quer que a gente manifeste é incondicional, sim ou não? Lembra daquele irmãozinho? Esse mesmo que você pensou. É esse que vai te ensinar a amar. Se você amar esse, você ama qualquer um. Aleluia. E talvez você passou na cabeça de algum dos irmãos aqui. Sim ou não? A igreja, queridos, que nos ajuda com isso. Por isso que nós somos dependentes uns dos outros. Pastor, como avançar para o dia perfeito? Olha o que Efésios capítulo 3, versículo 13 ao 14 nos fala. Queridos, quem escreveu isso aqui, queridos, foi Paulo, o grande apóstolo. Aquele que escreveu grande parte do Novo Testamento. O homem que foi transformado por Jesus. Sim ou não? Quem escreveu isso aqui foi Paulo, queridos. E olha que interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo. Queridos, se Paulo fala que ele não alcançou ainda, queridos, quanto mais eu e você, comedor de feijão. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, queridos, podemos ver que Paulo, ele avança, queridos, mas ele faz uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Queridos, existem coisas que nós precisamos esquecer. Para a gente avançar para o dia perfeito, nós precisamos esquecer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho hoje. O que nós precisamos esquecer? Primeiro, os nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, precisamos entender essa verdade, esquecer as coisas que para trás ficam. O sangue de Jesus nos purificou da nossa velha vida. Que você fez muita besteira no passado, sim ou não? Fez?
Existe um dia, queridos, que nós precisamos parar na nossa vida e falar assim: eu nasci de novo, e eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Nós precisamos esquecer. Olha o que Hebreus capítulo 8, versículo 12 nos fala. Pois para com a sua, isso que Deus está falando para você hoje, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece das transgressões do remanescente da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Queridos, pecado confessado e pecado perdoado, sim ou não? Se você está em Cristo, você recebeu uma nova vida. Você não está mais preso à culpa. Você é uma nova criatura. Esqueça da sua velha vida. Os judeus, queridos, tinham um dia que se chamava Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia do arrependimento. Queridos, volte e meia, queridos, no aconselhamento pastoral nós precisamos passar por um tempo de Yom Kippur com as pessoas. A pessoa fica presa lá no seu passado e fica: olha o que eu fiz. Queridos, em Cristo Jesus nós fomos perdoados, sim ou não? Amém. Então nós temos que olhar para a nossa velha criatura e falar: isso não pertence mais a mim. Queridos, mexer em defunto fede. O velho homem morreu, sim ou não? Sim. Se você tem lutado com culpa das coisas que você fez antes de Cristo, entenda, você é uma nova. Ai, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Você não fez. Pastor, eu perdi tanto tempo. Tá, não tem como recuperar, acabou. 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 Em Cristo Jesus existe uma ruptura nas nossas vidas. Ah, mas eu poderia ter feito isso. Não fez, acabou. Você é uma nova criatura. Se a gente continuar olhando para trás, queridos, a gente esquece de olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ah, mas poderia ter feito isso. Queridos, passou. Sim ou não? O que nós precisamos esquecer? Nós precisamos esquecer ou deixar para trás as ofensas. Repetem comigo: ofensas. Queridos, é preciso aplicar esse texto nas nossas vidas. Quando falamos em caminhada cristã, sempre pensamos em relacionamento a longo prazo. E todo relacionamento a longo prazo paga o pedágio do perdão. Caminhada como igreja, queridos, caminhada a longo prazo, casamento, todos os relacionamentos que são relevantes na nossa vida vão pagar o pedágio do perdão. Sim ou não? Relacionamentos a longo prazo cobram esse pedágio. Assim como somos perdoados, nós perdoamos. Olha o que Marcos capítulo 11, verso 26 nos fala. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Sabe qual que é a grande questão aqui, queridos? O quanto fomos perdoados. Você foi pouco ou muito perdoado? Sim ou não? Fomos pouco ou muito perdoados? Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito. E não tem a ver, queridos, com o tanto que você foi ruim ou bom. Queridos, o pecado é quebra da lei, sim ou não?
Sim ou não? O pecado é quebra da lei. Se você pega um fariseu como o apóstolo Paulo, que ele fala que ele era irrepreensível, superior a muitos da idade dele no entendimento das escrituras e na aplicação prática delas, Paulo quebrou muito ou quebrou pouco a lei? Quebrou pouco. Sim ou não? Só que ele vai falar que ele é o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele entendeu o vácuo de distância que nós temos de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim ou não? Há um vácuo na humanidade, queridos. Nós não alcançamos a Deus. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o tamanho da nossa ofensa para com Deus, queridos, o tamanho da distância entre eu e Deus, queridos, o tamanho do abismo e o preço que foi pago para vir ter acesso a Deus, que foi o sangue de Cristo Jesus, o sangue do Filho de Deus derramado numa cruz, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, eu começo a entender, queridos, o preço do Evangelho e o preço do perdão de Deus pela minha vida. Não tem como não perdoar. Não tem nem como eu me achar superior a outra pessoa. Você já escutou aquele papo assim? Ah, mas eu não faço isso. Sempre quando a pessoa fala, mas eu não faço o que ele faz, você está falando, eu sou melhor do que ele. Não somos, queridos. Quer ver um exemplo? Quer mesmo? Imagine, hoje, agora, se eu tivesse a possibilidade de passar nesse telão agora, todos os seus pensamentos, sentimentos que você teve, todos da semana passada, com todos os teus amigos e familiares, passasse no telão aqui agora, você teria alguém próximo de você ainda? Então você não é melhor do que ninguém, não. Por isso que Paulo olha, ele se conhece, ele fala o quê? Eu sou o pior dos pecadores. Olha o que 1 João, capítulo 3, verso 15 nos fala. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que todo assassino que não tem a vida eterna permanente em si. Se nós não entendemos isso, queridos, nós não entendemos o Evangelho. Ah, pastor, mas eu nunca odiei ninguém. Quando nós falamos mal de pessoas, nós assassinamos as reputações delas, sim ou não? Eu acabo odiando meu irmão, em ações práticas. Qual que é o problema da ofensa? Hebreus capítulo 12, verso 15. Olha que interessante, queridos. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus, de maneira simples, queridos. Se afastar da graça de Deus é se afastar do entendimento que eu sou o pior dos pecadores, e mesmo assim Deus me perdoou e me amou, sim ou não? A graça de Deus, queridos, é o entendimento do favor imerecido de Deus. Eu me afastar da graça de Deus, queridos, é eu me afastar do entendimento de que eu sou aceito por Deus através da graça. Ele é a pessoa que mais me conhece e a pessoa que mais me ama. Ele me aceitou mesmo eu sendo quem eu sou. Sim ou não? Isso é se afastar da graça. E ele continua, e nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, queridos, ela faz um estrago, queridos. É uma raiz, aconteceu algo, foi lançada uma semente. Lembra do governo?
você pode aceitar aquilo ou não. Se aquilo brota, queridos, no teu coração, o que acontece? Você começa a ficar azedo. Azedo. Sabe azia? Mais ou menos assim, você vira uma azia. Assim. Você sai falando mal das pessoas e de repente todos ao teu redor estão contaminados. Todo mundo está querendo matar o irmão. Vamos matar ele. Embolar ele na rua lá. Por isso que precisamos perdoar, queridos, antes que brote. Antes que brote, queridos. Eu e a Kelly tomamos uma decisão como pastores. Tomamos uma decisão e nós vivemos assim. Nós não nos ofendemos com as ovelhas. Pode acontecer o que for, querido, não me ofenda. Tomei uma decisão, não me ofendo com ovelha. Pastor, você não tem vontade de fazer churrasco de ovelha? Tenho, às vezes tenho. Mas eu decidi que a raiz de amargura não brota. Às vezes dá vontade, sobe, vou dar vontade de dar uma cadeirada, mas aí passa. Eu falo, Deus, perdoa, né? Decidimos, queridos. Porque senão a gente não dá conta. Isso já vem de Deus. Não dá conta, queridos. Não dá conta. Houve um surto há alguns anos atrás, queridos, de suicídio de pastores. Porque não dá conta, queridos. Não dá conta. Consegue me entender, sim ou não? Sim. Por isso que nós precisamos matar na raiz. Por isso que nós precisamos esquecer. Queridos, perdoa e esquece. Bola para frente. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas ao teu redor. Vai fazer bem. Coisas que nós precisamos esquecer. Traumas e dificuldades da vida. Nós precisamos esquecer. Esquecer ou deixar para trás. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 45 nos fala. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, Deus, faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre o justo e sobre o injusto. O sol nasce para bons e para maus. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Coisas boas e ruins acontecem sobre a vida de todos. Ah, pastor, mas você não sabe o pai que eu tive. Você não sabe a mãe que eu tive. Você não sabe a vida que eu sofri, como eu sofri na vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Queridos, esquecer aqui não é amnésia. Posso ouvir um amém? Amém. Esses dias tinha lá um pastor na TV ministrando libertação. E não sei de onde que esses caras tiram. Daí ele falava assim que ele tinha uma unção de Manassés. Daí ele falava pro cara, fuma, o cara fumava. Daí ele impunha a mão e falava, Manassés. O cara esquecia que fumou. Eu falei, pelo amor de Deus, queridos. Cuidado com o que vocês veem na TV e no YouTube, tá? Por favor. Tinha que ser preso, no mínimo. Porque não é, queridos, uma amnésia. Posso ouvir um amém? Não é que você não vai mais esquecer, que você não vai mais lembrar, mas é uma mudança de mente, queridos. Quando esses pensamentos tentam invadir a sua mente e me levar para um lugar de vítima, eu reino em Cristo Jesus. Agradeço e sigo em frente. Deixa eu falar uma coisa para você. O pior lugar para o crente estar é no lugar de vítima. O pior lugar para o crente estar é no lugar de vítima. Ele nos resgatou, sim ou não? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, sim ou não? Nós fomos transportados para um reino. Nós não somos mais vítimas, queridos. Não somos. Fala um amém, hein? Amém. Você não é vítima. Não adianta você contar a história triste, você não é vítima.
Não somos vítimas, queridos. Em Cristo Jesus, queridos, nós não somos vítimas. Olha o que o Romanos capítulo 5, versículo 17 nos fala. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Temos a possibilidade, queridos, de reinar em vida. Hoje podemos ressignificar a nossa história e ver no nosso passado a boa mão de Deus, querido, onde todas as coisas cooperam para o bem. O pior lugar, queridos, para um crente estar é no lugar de vítima. Porque no lugar de vítima a gente não assume responsabilidade. Não assumindo responsabilidade não há perdão de pecados, queridos. Verdade. Eu fui obrigado a fazer. Se for obrigado a fazer, não existe responsabilidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se não há responsabilidade, não há perdão de pecados. Consegue me entender? Sim. Por isso que traumas e dificuldades, queridos, nós precisamos romper. Queridos, deixa eu dar um testemunho para vocês. Meu pai era alcoólatra, extremamente ausente, trabalhava demais, mas eu não tinha contato com ele. Não tinha contato com meu pai, não falava com ele. E o que acontece? O vácuo de paternidade é algo que aflige a alma de qualquer um. O vácuo de paternidade, o vácuo de maternidade aflige a alma de qualquer um. E o que aconteceu? Eu comecei, até dentro da igreja, a projetar a ideia de buscar alguém que pudesse suprir a figura de pai. Até aí, tudo bem. Eu olhava no meu pastor, uma figura de pai. E o que acontece, queridos? Eu comecei a ficar muito brabo com o meu pastor. Brabo mesmo. Porque ele não dava atenção, porque ele não falava comigo, não sei o quê. Um dia ele sentou e perguntou para mim, qual que é o problema? Qual que é o problema que a gente tem? Eu falei, o problema é que eu projeto a figura do meu pai em você e eu espero que você supra algo que você não vai conseguir suprir. E aquele dia eu caí na real, eu falei, cara, eu sentei, eu parei, eu falei assim, eu não tive pai, eu fui franco comigo mesmo. Eu falei, eu não tive pai, eu não tive uma paternidade saudável, eu não tive uma família saudável, minha família era extremamente desestruturada. Eu de criança só lembro do meu pai bêbado e essa foi a minha história. E sabe o que eu falei para mim mesmo? E está tudo bem. A partir de agora, a partir de hoje, eu vou trabalhar, me santificar em Deus, entender quem é Deus, para me formar uma família e ser o pai que eu não tive. E está tudo certo. Amém. Porque se a gente ficar procurando assim, eu procuro a mãe naquele, o pai, cara, não vai dar certo, bicho. Vai sobrecarregar a pessoa. Uma vez um cara da minha idade, desculpa o palavreado que eu estou testemunhando, Deus sabe, da ética pastoral, mas enfim, um cara da minha idade, bicho, estava ali, eu estava cuidando de grupo familiar, eu tinha 22 anos, cara, 23 anos, ele tinha a minha idade, e ele olhou ele era 2 anos, 3 anos mais novo que eu, ele olhou para mim assim, eu não cresço porque você não tem sido um pai para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, eu tenho quase a sua idade, não tenho filho desse tamanho. Não tenho nem capacidade emocional para suprir um negócio desse. E queridos, ninguém tem. Eu tenho que olhar para a criança ferida lá atrás e falar para ela assim, não deu certo, você não teve, está tudo certo. É terapêutico isso que eu estou falando para você. É terapêutico, pedagógico. Você tem que parar um dia e falar assim, eu vou esquecer. Tive uma infância ruim, ok, foi assim. Foi assim. Vou trabalhar agora e olhar para o alvo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Senão eu vou viver uma infantilidade. Vai ter uma criança dentro de mim buscando algo que não vai encontrar. E eu não estou falando de terapia aqui, tá? Não sou terapeuta, não é terapia, é Bíblia, queridos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem horas que nós temos que ter conversas francas com nós mesmos, queridos. Não tem como, está tudo certo.
Porque senão a gente projeta em pessoas, suga pessoas, daí o líder não presta, por quê? Porque não supriu algo que nunca ninguém vai suprir. Uma vez estava num grupo familiar, já pastor, num grupo familiar, cuidando de um grupo familiar, o rapaz, eu toquei no lance de paternidade, falando isso para vocês, falei, eu não sou pai de ninguém aqui. O rapaz levantou do grupo familiar e saiu. E daí me liga e fala assim, eu vou me matar, vou jogar o carro. Eu falei, cara, responsabilidade toda sua. Eu sei que é perigoso, queridos, mas eu tinha uma palavra da parte de Deus. Eu sei que é perigoso, mas eu falei, responsabilidade toda sua. Se matou? Não. Estava querendo chamar atenção. Porque eu toquei em algo, queridos, que eu falava para eles. Vocês precisam sentar em um sofá sozinho e falar para você mesmo. Eu tive uma infância difícil. Eu não tive pai. Eu procurei pai por tudo que é lugar. E está tudo certo. Acabou. Esquecendo-me das coisas que para trás não tem como consertar. O diabo roubou isso. Daí, como eu gostava de libertação, eu coloquei a culpa no diabo. Falei, desgraçado, você zoou com meu pai, eu vou pegar você. A culpa é do cão. O cão roubou isso de mim. Queiram ou não, é verdade, queridos. Ele roubou. Eu não tive a possibilidade de ter um pai. Mas hoje, em Cristo Jesus, eu tenho a possibilidade de ser um bom pai. De ser um bom pai, não um pai perfeito. Quantas vezes eu vejo eu errando com as minhas filhas, queridos? Quantas vezes eu olho e falo, ela vai ter que ouvir essa mensagem para ser curado por coisas que talvez eu fiz nela. E não adianta, queridos, vai ser assim. Por quê? Porque nós não suprimos as expectativas das pessoas. Amor incondicional, queridos, suprindo o nosso ser, só Jesus. Sim ou não? E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Esquecemos essas coisas. Eu e você estamos a caminho do dia perfeito. Se os traumas, a falta de perdão não travarem o processo na sua vida, se você não ficar amarrado com o seu passado, deixa eu dizer uma coisa para você. Cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor, a imagem de Cristo Jesus. Porque o sol da justiça vai raiando dia a dia e transformando a sua vida. Aquilo que era difícil perdoar, de repente começa a se tornar fácil. Aquela pessoa que era difícil de lidar, de repente começa a ficar fácil. As situações que antes você ficava desesperado, falava, vou morrer, não morreu. Você vai começando a superar. As rejeições, que às vezes a pessoa olhava para você, você falava, ai, me rejeitou, Queridos, acaba com isso. A infantilidade começa a deixar o nosso ser, e nós vamos se tornando homens e mulheres maduros em Cristo Jesus, caminhando para o propósito de ser como Jesus e servir como Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração?